Então, gente, boa noite. Nós vamos dar um retorno ao mini curso do Igor que começou ontem. Então vai o mesmo esquema, vocês mandam as dúvidas no chat e ao final do mini curso eu passo para ele as dúvidas e ele responde cada um. Pode começar, por favor. Beleza. Minha tela já tá aparecendo para todo mundo? Agora tá. Beleza, pessoal. Boa noite. Bem-vindos de volta aí. Vamos retomar da onde a gente parou, fazendo só uma recapitulação. A gente já passou pela metodologia ágil, explicamos todos os conceitos da metodologia ágil e aterrissamos um pouco mais na parte prática de aplicação de como fazer isso dentro do universo de projetos com o framework Scrum. Ontem teve uma dúvida que ela apareceu depois, eu não lembro de quem foi, mas a Lara me passou, e eu achei pertinente a dúvida, interessante, e eu vou comentar sobre ela, que foi que alguém falou que no núcleo de estudo, alguma coisa assim, eles fazem uma cerimônia um pouco parecida com a parte de retrospectiva, mais no teor de feedback, só que eles fazem de forma anônima. Se isso deveria ser feito de forma anônima ou não. Aqui vai uma coisa que é quase uma máxima para qualquer projeto que você está fazendo e qualquer metodologia que você escolhe. Isso é muito situacional e de contexto. Por quê? Por que eu digo isso? Porque hoje em dia, se você está num núcleo de estudo, alguma coisa assim, é muito mais uma atividade acadêmica onde todo mundo está colaborando para alguma coisa ali. Então é uma coisa quase que part-time, não é só a atividade principal, e o intuito é todo mundo aprender e colaborar um com o outro. Uma vez que você está numa empresa, você está sendo pago para fazer o seu trabalho. Então é muito mais fácil você assimilar feedbacks e receber essas coisas. Eu diria que se a gente tivesse numa sociedade ou num contexto onde as pessoas são mais empáticas e não levam as coisas para o pessoal, quando alguém te dá um feedback, você leva aquilo na boa, eu diria que o certo é você fazer isso sem anonimato. Porque eu acho que o anonimato ele dá um caráter de, nem sei quem que é, eu vou direcionar isso para uma pessoa que eu não gosto e diretamente eu vou descartar esse feedback sobre mim. Então, as pessoas não levam isso muito como uma oportunidade de crescimento, elas levam muito mais como um comentário randômico que surgiu ali. Mas é um experimento interessante. Eu acho que vale o famoso teste AB. Faz uma vez com as pessoas falando, cada um falando, o mesmo feedback ali na hora, na frente, e até direcionado a alguma pessoa, se for o caso, e faz a outra com anonimato. E depois escolhe do pessoal o que eles acharam que foi mais produtivo. Eu acho que é super válido esse ponto. Só estabelecendo as regras de hoje, hoje a gente vai para pouca coisa teórica. Eu vou explicar mais algumas coisas aqui para a gente fechar esse ciclo do Scrum e algumas coisas inerentes a gerenciamento de projeto. E logo depois eu vou trazer uma pessoa que é formada em engenharia química, como eu disse para vocês, e trabalha um pouco com esse mundo de projetos, Scrum, gerenciamento de projetos, de produtos e afins. Ela parou de me responder agora há pouco, a gente não entrou juntos, mas eu tô confirmando com ela aqui em paralelo e qualquer coisa a gente colhe só as dúvidas, depois eu passo para ela também. Beleza? Então eu vou continuar falando aqui um pouco sobre MVP. O que é MVP? MVP tem um conceito dentro do futebol, dentro de vários esportes, que é tipo Most Valuable Player, né? Que é o melhor jogador, ou o cara que foi o melhor da partida e tudo mais. Mas no contexto aqui que a gente está falando, ele não se aplica a isso. Ele é um mínimo produto viável. É como se a gente parasse para pensar num exemplo ilustrativo aqui, né? Eu quero iluminar esse ambiente, mas eu quero testar se eu realmente quero fazer isso. Qual que é o melhor teste, qual que é o mínimo produto viável que eu consigo fazer para chegar nesse objetivo? Lembra daquele exemplo do skate, para a gente chegar do ponto A ao ponto B? O skate seria o MVP. Nesse caso aqui, o MVP seria um fósforo, por exemplo. Mas eu vou trazer um pouco mais de conceituação em cima de MVP e eu vou trazer alguns MVPs bem interessantes que existiram ao longo do desenvolvimento de produtos que hoje são muito consolidados no mercado. Tá joia? Vamos lá então. Deixa eu só clicar aqui que a tela está invertendo. Existe meio que uma teoria dentro do desenvolvimento de projetos ou de qualquer coisa que você faz, que essa
vamos dizer, esse empreendimento que você está fazendo, ele é composto por uma pirâmide em 4 camadas, né? Que seria que ele é funcional, que ele é confiável, que você pode confiar naquela informação que você tem, que ele é usável e que ele tem um emotional design, eu não sei nem como traduzir muito isso. E vocês podem ver isso muito fácil em produtos que a gente tem hoje, por exemplo, o Instagram, ou eu falo mais hoje em dia o TikTok. O TikTok é uma coisa que você quer usar e ele é super funcional, você consegue navegar nele das mais derivadas formas e fazer todas as funcionalidades dele de uma forma muito simples. Esses 4 componentes, eles compõem um produto de sucesso. E muitas vezes, o pessoal, quando vai pensar no MVP, eles pensam em uma camada como se ela fosse horizontal de uma dessas partes da pirâmide. Deixa eu só pôr o apontador laser aqui. Como se fosse, vamos fazer algo que é funcional. Lembra lá do exemplo do carro? Vamos fazer a roda. Mas espera, como que eu vou usar isso? Qual que é a minha vontade de fazer isso? Pô, será que não é mais legal eu pegar e fatiar isso meio que numa transversal? A gente pegar um pouco de emotional design, ser usável, ser confiável e ser funcional? Porque dessa forma, eu estou realmente testando se aquilo que a gente quer construir lá na frente tem valia para o usuário ou para quem quer que seja que vá usufruir desse produto. E nesse caso, é isso que a gente considera o MVP. É algo que você consiga testar a hipótese inicial de que esse produto deveria existir. E a parte interativa é como se a gente fosse pintando de azul claro, parte a parte, toda essa pirâmide aqui até chegar no resultado final. Bem simples, né? Agora eu vou comentar com vocês sobre alguns MVPs que eu tive a curiosidade de pesquisar como eles surgiram. Eles também são alguns cases de sucesso dentro do mercado. Um deles é o Dropbox. Eu acredito que todo mundo aqui conhece o Dropbox ou conhece uma tecnologia similar, tipo Google Drive, coisas do tipo. Ele nada mais é do que o armazenamento e compartilhamento de arquivos em tempo real, com pessoas através da internet e tudo mais. Mas a forma como ele foi feito, o MVP dele, porque pensa que era uma startup e os caras não tinham dinheiro para fazer isso. Por quê? Porque uma vez que você pensa em armazenamento de documentos e compartilhamento disso, você precisa de muito dinheiro, querendo ou não. Então, os aventureiros, os fundadores da startup, eles pensaram, poxa, eu consigo provar que isso tem valia com um vídeo. E depois eu apresento para investidores como se fosse um vídeo que funciona fazendo isso. E se eles toparem, eles vão dar o dinheiro e a gente desenvolve a ferramenta. Então eles fizeram um vídeo muito elaborado de pessoas compartilhando documentos, como se fosse um storytelling. Eu tive o aniversário da minha filha, eu quero compartilhar a foto com a minha família. Hoje em dia, como eu faço? Isso, muito antigamente, não existia muitas tecnologias para isso, né? Aí eles mostravam um cara realmente criando uma pasta compartilhada, subindo pasta família, pegando até no teor sentimental daquilo ali, e as pessoas ao redor do mundo, da família, acessando aquilo ali. Os investidores falaram, cara, legal, viram que a parte emocional funcionava, eles viam que tinha uma necessidade de mercado para aquilo, via que era funcional, que era muito simples de fazer, e, claro, que depois que o cara explicou tudo, eles viam que era confiável, que dava para você fazer com os recursos tecnológicos que tinha naquela época. Então ele foi lá e conseguiu um investimento de 90 milhões, eu acho, que na primeira rodada de investimentos ele não tinha nem ferramenta, é o famoso investimento que ele conseguiu com o PPT, e acabou virando um case muito interessante. E querendo ou não, eles começaram muito baseado em Scrum, MVP e tudo mais. E você pode ver que o Dropbox até hoje é uma ferramenta muito renomada, a empresa é bem consolidada, claro que a Google sempre rouba o espaço das outras empresas em quase tudo, né, para não perder um pouco da dominância dela, mas realmente foi um fator de sucesso para eles. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida e tudo mais. E aí, dentro disso, o CEO deles, hoje em dia, ele é um grande apreciador de metodologias ágeis, do Scrum e tudo mais. E ele fala que done is never done, just launch. Ele fala esse conceito de que nunca está pronto, só lança o produto e depois você vai colhendo feedback, você vai vendo como que funciona. E tem até um investidor do Shark Tank americano que ele costuma comentar assim, se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você apresentou ele tarde demais.
Porque realmente a ideia é que você mostre algo e vai iterando em cima daquilo e vai colhendo feedback das pessoas que usam para realmente criar algo de valor. Então é isso, você vai, lança e vai fazendo um improvement, vai crescendo aquela ferramenta e fazendo ajustes através de feedback. Porque é o que mais importa, né? Para e pensa, hoje em dia, quem sabe mais sobre o WhatsApp do que nós mesmos, né? A gente que usa, a gente sabe quais são todos os percalços, as funcionalidades que são boas, as que não são relevantes, e isso é muito rico para esse ciclo de desenvolvimento. Então, se a gente tem uma sprint de 30 dias, lembra do ciclo da sprint, e depois desses 30 dias a gente tira 3 horas para ler todos os feedbacks que o pessoal fez da nossa primeira versão, da nossa vela, do nosso skate, ou o que quer que seja o que a gente está fazendo, a gente vai ter muito mais insumo para sair da nossa bolha, para sair do nosso achismo, para trazer realmente as dores do usuário, ou de quem quer que esteja usando aquilo, para fomentar nosso próprio backlog. Então é como se fosse um espiral, né? A gente vai retroalimentando nosso próprio ciclo e vira quase que aquele ciclo PDCA, né? É bem parecido também, o pessoal faz até algumas comparações com essa parte do ciclo PDCA. Uma outra que eu acho bem interessante, como que foi feito o MVP dela, é a Zappos. Eu não sei se o pessoal conhece, não é muito comumente conhecida por todo mundo, mas a Zappos, ela é uma das maiores, é o Netshoes americano, vamos dizer assim, é um dos maiores serviços de vender calçados nos Estados Unidos. E o modelo de MVP dela foi muito simples. O dono, ele era o CEO, né, o fundador, ele era um desenvolvedor, ele sabia fazer site HTML tão simples quanto, né? Então ele desenvolveu um sitezinho lá e ele tinha uma loja de sapatos na esquina da casa dele. Então ele ia lá, tirava fotos desse sapato, colocava a foto do sapato no site. Quando ele tinha algum pedido para aquele sapato, ele ia lá na loja, comprava aquele sapato e enviava para as pessoas. É um serviço tão simples quanto, se você parar para pensar hoje, é até inteligente, né? Você trabalhar sem estoque, você trabalhar on demand, você não precisa ter um capital de giro tão alto. E super prova o valor. Qual que é o valor? Você quer vender sapatos online. Como que eu faço isso da maneira sem precisar? Vou investir muito em fazer um site muito fantástico. Vou investir 50 mil em comprar estoque. Vou tirar fotos super elaboradas de tudo isso. Você tem um conceito muito fácil de provar isso no estágio 1, que é super, super simples e foi uma das coisas que a Zappos fez e deu certo e eles operam bastante até hoje. Eles foram comprados por uma rede maior hoje em dia. Mas prova mais uma vez que você não precisa ter algo muito fancy, muito chique para fazer na sua primeira versão. Você pode ter vergonha dela. Então, isso aqui é só para vocês olharem um pouquinho. Vou deixar vocês olharem um pouquinho. É como se a gente estivesse falando desse MVP das Zappos. Só um segundinho aqui. E esse é o modelo final que ele tinha imaginado. Pensa que todos esses itens em verdinho, em amarelo, desculpa, do post-it, eles fossem como o nosso backlog. Vamos pensar que é o produto inicial que o cara tinha pensado, com várias coisas e tudo mais. E dentro desse produto, a gente vai olhar, meio que fazer um mapa para entender qual que seria a jornada do usuário, o que ele faria. Eu vou customizar, vou comprar, vou ver minha ordem e vou fazer o pedido, né? Esperar o pedido chegar. E dentro disso a gente tem coisas que são uma alta necessidade e tem coisas que são de menor necessidade. E dentro disso, você consegue traçar uma linha de, essas features aqui, elas compõem meu MVP. Isso é bem legal, porque não existe uma fórmula exata de, Igor, como eu defino meu MVP? Isso, infelizmente, não dá para você fazer, não dá para você falar exatamente qual que é a fórmula para cada um definir o MVP, porque os produtos são diferentes, as necessidades são diferentes, então você tem que entender realmente o que vai entregar valor pro seu caso. Beleza?
claro que dentro de cada uma dessas caixinhas que eu estou falando, por exemplo, eu estou falando dentro da caixinha de MVP. Como eu defino meu MVP? Se você pesquisar online, você vai ver que existem inúmeras metodologias para se usar para definição de MVP. Existem muitas metodologias definidas. É uma área do conhecimento que está crescendo muito devido à demanda de mercado. Como eu disse, né, era uma demanda escassa, porque os metodologias de projeto até então eram bem ruins, então acabou por hoje em dia ter muitos estudiosos fazendo novas teorias de como usar e tudo mais. A grande sacada que alguns designers tiveram é uma metodologia que se chama Design Thinking. É outra metodologia que tá hype, o nomezinho e tudo mais, mas ela faz para provar quais deveriam ser as hipóteses que a gente vai levar para esse backlog. É como se a gente tivesse antes de construir o nosso product backlog, a gente tivesse toda uma gama de passos que a gente deve fazer em equipe, usando algumas metodologias de design e tudo mais, para chegar em qual deveria ser esse backlog. Então, você nunca vai estar às cegas. Se você procurar hoje em dia, tem vários sites que te ajudam muito com isso. A IDEO é referência no mundo hoje em dia nesse quesito. E tem muitas outras coisas, muitas bibliografias para procurar nesse sentido. Mas o que mais vai te enriquecer em qualquer uma dessas aqui é a experiência. É colocar em prática, sabe? Porque muitas coisas dessas são empíricas. Você vai aprender fazendo e você vai sentir como você trabalha melhor fazendo também. E é super legal de fazer, porque você começa a ver valor desde a primeira entrega. Porque de vez em quando é muito chato você estar fazendo uma coisa que você não vê a aplicação prática dela ou ela entregando o resultado rapidinho ali. Isso torna o seu próprio trabalho um pouco moroso, né? Você fica, caramba, nossa, não está saindo resultado disso. E muitas vezes a gente se acomoda com isso, mas quando você muda um pouco o pensamento para essa forma iterativa e cada vez crescer o seu próprio produto, isso muda bastante e fica até mais divertido você fazer isso. Beleza? Mais uma que eu vou falar para vocês, que eu acho que hoje já nem existe mais, o Thales já desanimou do Easy Taxi, mas o Easy Taxi ele foi um dos precursores aqui no Brasil do pedir carro por telefone, né? Vamos dizer assim. E como que foi o MVP do Easy Taxi? Pare e pensa agora. Pensa numa teoria que você faria. Aqui não é nem para responder, é mais uma pergunta retórica, mas falando tudo que a gente já falou sobre o que é o MVP e tudo mais, como você faria o MVP para pedir táxi por telefone hoje em dia? O modelo que o EasyTaxi fez é uma coisa muito inteligente e super prática. O que ele fez? Ele construiu um Google Forms, onde a pessoa tinha que responder onde ela estava, para onde ela ia e quantas pessoas estavam com ela. Ela respondia essas 3 perguntas num Forms e o próprio CEO na época, acho que o Thales mesmo, chegava essa resposta do Forms para ele. Ele ligava no ponto do táxi, virava e falava assim: quanto você cobra para levar 3 pessoas do ponto A ao ponto B? O taxista, cobro tanto. Aí ele, só um segundo. Ele ligava para a pessoa: olha, a gente oferece esse serviço por tanto. Pode mandar te buscar? Pode sim. Aí ele conectava as duas pontas dessa forma simples. Super simplista, né? Mas prova todo o conceito. O que difere todo esse processo que ele está fazendo de um processo de você usar um aplicativo para pedir esse táxi? É simplesmente a tecnologia que você está colocando e a usabilidade em si. Você está fazendo ser muito mais fácil o processo. Mas o conceito, ele foi testado desde o início. E isso faz com que você tenha confiança para investir muito mais nessa ideia, né? Porque... Tá bom. Vocês estão me escutando, né? Beleza. Quando eu tô na tela, não tô entendendo, mas tá ok. E esse modelo prova que realmente funciona essa teoria do MVP, porque é algo que você vai errar rápido, você vai provar seu ponto o mais rápido possível e você vai aprender muito rápido com isso também.
Dentro de startups, dentro desse ecossistema de inovação, é muito comum você usar essa parte de MVP. Por quê? Porque existe uma escassez enorme de recursos. Você não tem muito dinheiro para investir em alguma coisa. Então, para e pensa, poxa, eu tenho R$ 100. Eu vou investir em algo que eu não faço nem ideia se é uma demanda de mercado ou se realmente tem um futuro ou algo do gênero. Então, tem muito cautela, por isso essas metodologias vêm para ajudar dentro desse cenário. Então, se você parar para pensar de tudo que a gente falou aqui até agora, a gente quase que volta num ciclo PDCA, como quer que você chame isso daqui e tudo mais, que é realmente um exercício da gente pensar dentro da exercício de planning, dentro do exercício de construir o backlog, dentro do exercício de definição de valor do MVP e tudo mais, fazer, que é realmente a execução da sprint, a gente executar a sprint, fazer testes ao longo disso e tudo mais, ver o que deu resultado e o que não deu, e iterar. É bem simples, como eu falei para vocês na evangelização do Scrum, né, de trazer pessoas para a igreja do Scrum, é muito mais você acreditar que esse processo iterativo, nesse mundo tão volátil que a gente vive, é muito mais assertivo do que métodos muito voltados a planejamento, do que realmente ser uma ferramenta, uau, isso que mudou minha vida. Não, é realmente você acreditar, mudar o seu modo de pensar e encarar os desafios que você tem. E isso, como eu disse, né, numa espiral. A gente não está falando, como que eu vou definir no momento 1? Tive uma ideia aqui, Igor, vamos fazer algum sistema de locomoção do ponto A ao ponto B. Nosso velho problema lá, né? Quanto tempo que eu vou gastar? É muito difícil a gente falar sem ter uma experiência prévia, né? Como a gente viu lá no Poker Planning e tudo mais, a gente vai saber quanto a gente rende a cada sprint, uma vez que a gente fizer, né? Que a gente testar cada ciclo que a gente faz. Então, vai ser muito dependente da equipe, do produto, de tudo, para você saber quantas sprints você vai precisar. E quanto mais você iterar, mais maduro o seu time vai estar, com mais conhecimento disseminado ele vai ter. Então, cada vez mais tem uma tendência a você ser mais maduro na metodologia e no framework Scrum também. E isso só entrega valor para você, porque realmente é mais prazeroso você fazer coisas onde você vê entregas contínuas e vê o resultado aparecendo com mais frequência do que só lá no final. E se a gente parar para pensar e falar assim, beleza, então, Igor, a gente aprendeu aqui sobre Scrum, agora eu vou tocar minha vida inteira com Scrum. É The Silver Bullet, né? É o que resolve todos os problemas. O mundo só não sabia disso, a gente acabou de descobrir e é isso que resolve. Não é bem assim. Existem inúmeros problemas. Ontem, naquela pergunta sobre Lean e tudo mais, a gente teve um pouco sobre essa discussão, mas existem muitos estudos que mostram, isso aqui está meio desfocado, mas é como se a gente tivesse no eixo Y aqui uma tecnologia, né, conhecida variando para uma tecnologia não conhecida e requerimentos estáveis variando para requerimentos instáveis, né? O Scrum, ele funciona muito bem dentro desse cenário complexo, onde a gente sabe muito pouco sobre a tecnologia ou sobre como a gente resolve a inovação que é preciso para aquilo, e também a gente não tem muita ideia de quais são as necessidades. Esse é a parte onde ele opera melhor. Igor, quer dizer que se eu colocar nas outras não vai operar muito bem? Olha, eu costumo dizer que em cenários caóticos, pouca coisa funciona. A metodologia, ela foge um pouco do alcance, porque realmente é difícil quando você não conhece nada que você precisa fazer e não tem ideia da tecnologia. É meio tipo assim, eu quero descobrir a origem do universo. Que metodologia que você usa para fazer isso? É muito complicado, né? E quando você está falando de cenários onde você tem certeza de qual é a tecnologia e tem certeza do que quer fazer, por exemplo, tipo assim, eu preciso criar uma lista de controle financeiro. Pô, eu posso fazer isso no Excel, criando algumas linhazinhas ali e pronto. Você precisa usar alguma metodologia para isso? Eu acho que não, e acho que realmente não vai ter eficácia você fazer isso. Porque você vai ter uma sequência de ritos e formalidades que você vai fazer, que elas vão virar muito mais
contraprodutivas do que agregar alguma coisa. Claro que existem exceções, claro que não é uma coisa, beleza, é desse jeito aqui que a gente opera, a gente tem uma matriz de decisão já então. Quando acontecer desse jeito a gente vai com o Scrum, quando não acontecer não vai. Eu acho que existe sim outras metodologias legais, mas para cenários complexos é difícil você achar algo melhor do que o Scrum em si. E muita gente também sempre pergunta, fala assim, Igor, beleza, você falou que o time deve ter de 3 a 9 pessoas. Como que eu defino quem é meu time? Quais são as pessoas que eu estou recrutando, por quem eu trago e tudo mais para dentro desse time? Não tem muito segredo. Eu falo que um time eficiente, um time Scrum que é bom, é um time que consegue entregar o trabalho. Então, se você acha que você precisa de pessoas com conhecimentos complementares, ou se você acha que as pessoas, mesmo com o mesmo conhecimento, elas vão agregar, ou se você acha que pessoas que têm um perfil parecido vão ser mais produtivas juntos, isso é muito relativo, depende muito do caso. Um time eficiente é aquele que consegue entregar o trabalho. Beleza? Tem uma parte também, eu até tinha um videozinho aqui, eu ia passar ele, mas como eu prometi para vocês, eu vou tentar não ficar passando videozinho. Para você fazer qualquer coisa nova, para você mudar a forma como que você opera as coisas, é muito importante você fazer isso de uma forma divertida. Então, como eu estava comentando, né, quando você vai fazer a daily meeting, daily stand-up, sempre trazer um tokenzinho, né, para ser tipo o ícone do time, o mascote do time e tudo mais. Ou quando você vai fazer a retrospectiva, como é um momento um pouco mais de abertura ali e tudo mais, tentar fazer um lanche, todo mundo junto, para ser mais um café de discussão, alguma coisa assim. Porque isso facilita muito como você faz com que a equipe trabalhe dessa forma. É quase que análise de psicólogo, né? Você vai atrelar as cerimônias a momentos divertidos no dia daquela pessoa. Então, automaticamente, ela vai começar, que legal, que saudade daquela cerimônia, mas ela tá com saudade das coisas que são inerentes ali dentro do ambiente. Outra parte interessante, muita gente pergunta, tá, beleza, vamos pensar que hoje eu tô na minha empresa júnior, ou eu tô começando como estagiário na minha empresa, como que eu faço um projeto piloto? Como que eu faço o primeiro projeto para provar que vale a pena eu fazer Scrum? O legal que eu digo aqui é você pegar e evangelizar as pessoas do seu time primeiro. Vamos pensar que você tem um time enxuto. Eu prefiro, quando você vai fazer um piloto ou alguma coisa assim, um time enxuto. Por quê? Porque esse time ele vai ter que estar 100% na sintonia com você. Ele vai ter que acreditar que o Scrum tem potencial e tudo mais. Que nem eu disse ontem, né? Tem aquele break-even. Não é na primeira sprint que vai dar certo. Na primeira sprint, a tendência é dar muito errado. O break-even é na terceira sprint, geralmente, né? Então, você vai ter que juntar um pouco dessas pessoas que amam e, ao mesmo tempo, um tamanho reduzido para você não ter a capacidade de diluir, né? Pô, uma pessoa que não gosta e vai virar o advogado do diabo e vai ficar sempre sendo o cara do contra ali, né? E o legal é você pegar um projeto relevante. Não é projeto grande, mas um projeto que tenha relevância. Porque se você pegar um projeto que ninguém está olhando, ninguém vai se preocupar qual foi a metodologia que entregou aquilo. Então, se você pega um projeto relevante, que as pessoas estavam esperando uma entrega em 6 meses, 7 meses, você entrega em 2, 3, todo mundo vai falar, cara, o que aconteceu nesse meio tempo? Vamos compartilhar o que vocês fizeram de diferente. Então, aí existe uma oportunidade de adoção em massa para o Scrum em si. Beleza? Deixa eu só ver como que tá minha apresentação aqui que eu tô... Existe algumas empresas que elas fazem muito bem essa parte de Scrum, né? Eu não sei se vocês chegaram já a ver ou pesquisar. Eu deixo esse slide aqui porque eu acho que o Spotify ele acabou virando um case de sucesso, mas hoje em dia existem várias outras empresas que usam o próprio Scrum deles, né, para fazer coisas diferentes. O Spotify, se você parar para pensar, nossa, que tamanho que é o Spotify, né? Então eu vou ter que ter uma equipe de 3 a 9 pessoas para fazer o Spotify todo. Aí que foi a indagação e que muita gente erra nessa implementação dentro de empresas em acreditar que você não pode fazer times de Scrum se juntarem e virar meio que um Scrum do Scrum, né? Hoje em dia existem várias terminologias para agrupar
times de Scrum, como tribos, guildas, clãs, várias terminologias dentro do mercado para assimilar elas, mas o Spotify meio que lançou na metodologia deles como se fosse o Scrum of Scrum, que eles tinham cada time responsável por uma parte da ferramenta, pelo desenvolvimento dela, e eles tinham um time que era responsável por unir todas essas ferramentas, por fazer a integração de tudo, né? Então tinha um time que desenvolvia a parte mobile, um time que desenvolvia a indicação de música, um time que desenvolvia como vai ficar o layout dos novos álbuns, e deu muito sucesso porque eles tinham muita velocidade e eles conseguiam fazer isso cada vez mais assim, vamos dizer, rápido para as necessidades do mercado, para não ser atropelados pelas grandes empresas que já existiam. E acabou que o Spotify, ao longo da jornada deles, hoje ele já domina muito essa parte de streaming de música, né, no mundo. Eles ganharam muita notoriedade, mais ou menos em 2017, 2018, por conta dessa forma deles lidar com o negócio deles, né, com as metodologias que eles usavam, e a Google até chegou a querer comprar eles por 50 bilhões, alguma coisa absurda assim. Não é porque eles tocam música, né, é porque o pessoal tocava um negócio muito bem feito, né, e isso vem muito de ser uma startup que nasceu num contexto Agile e Scrum e ter adotado isso como meio que o coração da empresa. Qual que é o diferencial deles? A gente consegue fazer ferramenta muito rápido. A gente consegue entender qual que é a necessidade do mercado e responder muito rápido a isso. Beleza, surgiu o podcast, a gente domina podcast, a gente consegue fazer muito rápido o desenvolvimento e levar isso da melhor forma para os nossos usuários. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Se vocês quiserem comentar e tudo mais. Aqui a gente vai meio que encerrar o nosso ciclo de apresentação. Eu não sei muito como funciona dentro da ferramenta que a Paty já está aqui. A Paty está aí. Eu também não sei como é que funciona. Você está falando agora você tá live então tá tranquilo. E aí, galera, boa noite, tudo bem? E aí, Igor? Tudo jóia, Paty? Eu fiz até um slide aqui que eu vou fazer agora, meio que o papel de um entrevistador com você. Mas o mais legal... que resenha isso daí. Mas o mais legal é que eu acho que as dúvidas de vocês vão ser muito interessantes. Se vocês quiserem perguntar aí no chat, a gente vai ficar de olho aqui. Eu faço essa parte de moderador também. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Essa parte de moderador também, eu vou ficar olhando as perguntas aqui. Mas a Paty, eu vou pedir até ela para se apresentar, para eu não dar nenhum spoiler. Ela é uma pessoa fantástica, a gente trabalha junto hoje em dia, tem muita interação e a gente vai bater um papo aqui. Eu vou fazer algumas perguntas interessantes dentro de tudo que a gente viu ontem e hoje, e eu acho que vocês, como futuros engenheiros químicos, vão ter mais perguntas do que eu, então eu acho super legal a participação de vocês aqui nesse ponto, beleza? Paty, é com você, se apresenta pro pessoal aí. Boa, obrigada, Igor. Galera, boa noite. Primeiramente, é um baita de um prazer estar aqui com todo mundo, principalmente com uma galera de engenharia química, porque me conecto super com vocês, com esse movimento da SEC, né? Eu sou formada em engenharia química, me formei em 2015, parece que foi ontem, mas... Caramba, aconteceu tanta coisa da faculdade para cá e é muito legal poder voltar às nossas raízes e ter esse contato com vocês. Vou contar brevemente, assim, um pouquinho sobre a minha história e é como o Igor falou, a gente preparou algo para ser bem, um bate-papo bem tranquilo mesmo, algo mais interativo, então fiquem super à vontade para ir colocando dúvidas ali nos comentários que a gente vai... Né, na medida que for possível, a gente vai respondendo. Então, cara, já contei um pouquinho que eu sou engenheira química, me formei em 2015 lá na Unicamp, e, cara, assim, na minha trajetória da faculdade inteira, eu não sei se muitos de vocês passaram por isso, mas durante os meus 6 anos de faculdade eu fiquei muito na dúvida, né, o que eu, Patrícia, queria fazer, para onde eu gostaria de ir. E na época, né, até antes de entrar na faculdade, eu acabei tomando a decisão de fazer engenharia, porque eu ouvia muito, cara, engenharia
te abre muitas portas, muitas oportunidades, e por isso, né, por me identificar com exatas, química e etc., eu acabei optando por EQ. E eu estava certa, porque realmente engenharia química e qualquer engenharia, eu acho que ela abre umas portas assim para nossa vida, oportunidades muito legais e oportunidades que a gente vai criando também no próprio ambiente, né, de faculdade, seja através de uma iniciação científica, seja através de empresa júnior, enfim, tem um monte de iniciativa bacana para isso. E algo que da metade da faculdade para o fim, eu fui percebendo é que eu, na verdade, não me identificava muito com a parte muito teórica da engenharia química, né? Não me via atuando assim, cara, num chão de fábrica, atuando com processos, e por isso eu acabei tentando buscar alternativas e conhecimento para que eu pudesse tentar me encontrar, né? Então eu entrei na empresa júnior, fui me aproximando muito desse ambiente de startups, tudo que o Igor falou agora sobre construção de MVP foi algo que eu vivi bastante durante a faculdade, participei de algumas, até um desafio lá que foi bem bacana na época que a Natura fez na Unicamp, que era um desafio para ajudar a construir o modelo do Rede Natura hoje, que é o e-commerce da Natura, né? Começou lá atrás nesse piloto que o Igor estava falando aí com bastante excelência. E foram através dessas iniciativas que eu fui me encontrando aos poucos e que, de fato, me fizeram, né, de alguma forma, chegar... o meu som tá dando um pouco de eco para mim, não sei se para você está também. Tá ruim para você, Igor? Vê se melhora, Paty. Tá dando um pouquinho de eco pra mim, mas vê se é o meu. Eu vou mutar aqui. Tá bom. É que eu tô ouvindo o meu retorno. Aí, acho que agora melhorou. Obrigada. Então, como eu estava falando, né, eu acabei me aproximando dessas outras iniciativas. A partir desse desafio que rolou na Unicamp, que foi um desafio de ajudar a construir o Rede Natura, eu tive uma oportunidade de participar de um summer job, né, dentro da própria Natura para continuar desenvolvendo esse projeto. E dali em diante foi onde minha carreira profissional começou a tomar mais corpo. Então, eu ainda na faculdade estava atuando em basicamente e-commerce, né, que era um mundo totalmente diferente daquilo que eu vinha encontrando na sala de aula, e foi, um baita de um aprendizado, assim, de vários contextos diferentes, tanto de negócios, quanto também de proximidade de mercado, de entender necessidades dos consumidores, de prova de valor, que acho que é algo que vem muito junto com esse conceito de MVP que o Igor comentou com vocês. E aí eu fiquei no summer job na Natura ali no meu penúltimo ano de graduação. Depois acabou o summer job, vida que segue. Aí foi a época de começar a tentar estagiar. Eu não sei como que era como que funciona com vocês, mas lá na Unicamp estágio era praticamente só no último ou penúltimo ano, porque a grade lá não deixava ninguém conseguir fazer antes. Então eu fui procurar estágio. E na época do meu estágio eu acabei ingressando na Raízen, né, que é uma joint venture aí da Shell e da Cosan, hoje uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país, e fui trabalhar na área de transportes, que de novo, assim, tinha zero a ver com o mundo de engenharia química. Para falar que tinha zero, eu ficava alocada no terminal de distribuição, e aí por estar no terminal de distribuição, né, que era quase que um posto de gasolina gigante, eu tinha contato com a operação, que aí por fim tinha bastante coisa relacionada com engenharia, até foi tema do meu TCC na época. E, de novo, assim, uma experiência totalmente diferente do que eu tinha passado pela Natura, mas que de alguma forma a EQ também tinha me aberto essa bagagem, assim, para poder abrir portas diferentes em situações totalmente diferentes. E aí a experiência na Raizen foi muito massa. Fiquei lá 2 anos e pouco. E, cara, a parte de startup sempre mexeu muito comigo. Eu tinha muita vontade de trabalhar numa startup, de falar mais de perto sobre empreendedorismo e de vivenciar tudo isso.
Então, eu acabei saindo da Raizen em 2016, fui para Origo Energia, que era uma startup de energia solar em Campinas. Experiência também totalmente diferente, sair de uma empresa de 30 mil funcionários para uma empresa de 30 pessoas, onde você descobre que no ambiente de startup você não veste um chapeuzinho lá só da sua função, você acaba tendo que fazer, cara, de tudo, assim, qualquer coisa que aparece, alguém precisa varrer o chão, alguém tem que varrer o chão, alguém precisa falar com o jurídico, alguém tem que falar com o jurídico, então é uma experiência muito legal também para você vivenciar áreas diferentes dentro da mesma função. Vocês estão vendo que eu não menti, né? Eu falei exatamente as mesmas coisas sobre startup ontem, então tá condizente. E não foi combinado, tá, gente? A gente não combinou nada, a gente veio... mas acho que esse é uma experiência bem enriquecedora, assim, de maneira geral, porque realmente te proporciona esse conhecimento um pouco generalista de várias coisas diferentes. Então, eu era eu era a pessoa de planejamento, né, porque só tinha eu, e, eu tinha que fazer, tinha muito contato com a galera de vendas, eu tinha que falar com o jurídico, eu tinha que falar com o financeiro, eu tinha que falar com um cara de TI, porque a gente estava implementando o sistema na companhia, na empresa, então é uma experiência mesmo que te tira da zona de conforto e te faz, de certa forma, ir adquirindo bagagem sobre áreas diferentes. E foi muito massa, muito enriquecedora essa experiência. E aí, saindo da startup, eu sentia que eu sempre fui uma pessoa que também procurou muito algo que eu me identificasse muito, assim, sabe? Mais do que a posição em si, a vaga, a oportunidade, eu sou uma pessoa que sou muito movida pelo propósito, e eu sempre vi na Ambev uma grande inspiração. Então, estava lá na época, no meu segundo ano de formada, né, naquela época, putz, é a última tentativa que eu tenho aqui para tentar um trainee da vida, vou apostar todas as minhas fichas na Ambev, que era a empresa que meu coração batia muito forte. Eu tentei, eu não passei do trainee, mas de certa forma a tentativa de passar me abriu oportunidades depois para eu conseguir ingressar na Ambev e é onde eu tô hoje, né? Na Ambev eu venho de uma trajetória que eu entrei na área de TI, então vocês podem ver que minha carreira é muito louca. Eu passei de tudo um pouco nessa vida, nunca imaginei na minha vida que eu fosse trabalhar em TI de verdade. Se alguém me perguntasse lá na faculdade, Paty, você tem interesse, você tem vontade de trabalhar com tecnologia? Eu tenho certeza que eu teria respondido não, mas eu caí de paraquedas nisso na Ambev porque eu abracei a ideia da empresa, eu entendi que, cara, se a gente estiver motivado por aquilo que a gente acredita, o conhecimento a gente busca, a gente corre atrás. Então, vim para cá e desde então eu estou na área de tecnologia da Ambev, ajudando aí a companhia nesse processo de transformação digital, pensando em produtos que a gente pode desenvolver para a área de logística dentro da Ambev, que vão fazer a diferença tanto para a nossa operação quanto para os nossos clientes e consumidores, e é um desafio que eu sou mega apaixonada. E acho que é isso. Show de bola, show de bola. A gente explora mais um pouco sobre sua carreira em breve. Eu vou fazer algumas perguntas, Paty, que eu acho que é interessante para o pessoal que ainda está cursando e tudo mais, porque vai abrir um pouco os horizontes deles também. Hoje, a hora que eu olho para o que eu passei dentro da faculdade, coisas que eu aprendi e tudo mais, muitas das coisas eram muito teóricas e poucas tinham aplicação prática dentro do que eu faço no dia a dia. Claro que você tem sempre uma estruturação de raciocínio lógico que você tem ao longo da faculdade, que isso te ajuda muito a resolver problemas, né? Dentro do curso de engenharia química, tudo que você cursou e tudo mais, tem alguma dessas partes, matérias e tudo mais que você diria, nossa, isso é relevante independente do contexto. Independente se eu estou trabalhando com transporte, se eu estou trabalhando com tecnologia, isso é uma coisa que se eu falasse para a Paty do passado, eu falaria, preste atenção nisso. Hoje, sabendo que eu trabalho em tecnologia, a primeira que me veio à cabeça foi, eu devia ter prestado mais atenção nas minhas aulas de programação, não prestava tanta atenção, porque na época não me parecia
que eu ia usar disso um dia. Mas brincadeiras à parte, sim, tiveram, para ser bem sincera, poucas matérias que eu acho que realmente agregaram disciplinas que eu falo assim, nossa, isso daqui fez bastante parte do meu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu acho que o que fez a diferença mesmo foram as experiências e o que a faculdade por si só ela proporciona. Então, o correr atrás, né? Diferente da escola, que a gente está acostumado a receber tudo mastigadinho, o professor lá desenhando, explicando 1000 vezes se fosse preciso. A faculdade é meio que, cara, tá aqui, quem quiser corre atrás. A gente tinha professores que às vezes nem queriam ser professores, estavam ali, né, para fazer para ter um laboratório, para fazer uma pesquisa e que não estavam muito afim de dar aula. Então, de certa forma, foi a bagagem que essas outras experiências, a empresa júnior, esses outros programas que no ambiente universitário, acho que fizeram mais diferença para a minha carreira, assim, hoje. Com certeza. Eu falo que tudo é um mix, né? É muito importante você saber a parte teórica, acadêmica e tudo mais, até porque quando a gente está cursando o curso, você tem muita pouca visibilidade do que você vai fazer no futuro, se você vai para um ramo acadêmico ou para um ramo de negócios, né? Mas é muito importante, mas se eu fosse dar um conselho pro Igor do passado, eu falo, cara, vai para a empresa júnior, fica lá, se afunda lá, vai aprender as coisas sobre isso, que é isso que vai te agregar valor. E, Paty, desde o do começo das suas experiências, você sempre foi para uma veia que não teve como você escapar de projetos, né? Você sempre estava fazendo algum projeto, desde da experiência com o desafio da Natura e tudo mais, você estava estruturando um projeto para resolver um problema, fazendo a apresentação disso e tentando vender para alguém. Quando você estava lá no começo e tudo mais, você já pensava em alguma metodologia, você já usava alguma coisa assim, ou você ainda fazia as coisas muito empiricamente, do jeito que você achava que era certo, e depois você foi começando a aprender um pouco sobre o mundo das metodologias? Lá no comecinho, eu acho que era meio no achismo, assim, sabe? Meio no feeling, cara, definindo, né? Sempre pensando nos pré-requisitos básicos, qual que é o objetivo, onde eu quero chegar, tentar fazer um planejamento mínimo, mas sem muita metodologia ou processo definido para isso. Isso foi algo que eu fui aprendendo com o tempo, e continuo aprendendo até hoje, né, tem tanta metodologia diferente, acho que é algo muito de experimentar e testar a metodologia certa para o problema certo. Então, não necessariamente uma metodologia ela é a melhor metodologia para ser aplicada para todos os projetos, porque tem projetos de naturezas muito diferentes. Na Ambev mesmo, tocando projetos de tecnologia, eu me deparei com situações que o contexto pediu um projeto super estruturado, com um cronograma bem definido, porque a gente tinha muito claro tudo que a gente precisava fazer para aquele projeto, né, para aquela entrega. Mas a gente também teve situações que era quase que uma startup. Eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei qual que é o valor que eu quero provar, eu preciso experimentar rápido. Então, não faz sentido eu ficar gastando energia e fazer um cronograma de 100 semanas pela frente para um negócio que eu não sei se vai dar certo. Então, eu acredito muito que é buscar a metodologia certa para tentar resolver o seu problema, sabe? O seu desafio. Exato. E é bem legal porque quando a gente fala de projetos super engessados, né, quando vocês entrarem em empresas, para quem seguir esse rumo, vocês vão ver que SAP, quando você está trabalhando com o ERP da empresa, não tem como você fugir muito de fazer o waterfall, né? Você sempre vai cair nessa falácia aí. Mas bem legal. Deixa eu pegar aqui que tem uma pergunta da Luana, eu vou fazer a pergunta da Luana e depois eu volto com as minhas para ser democrático, tá bom? Boa. A pergunta da Luana é como eu uso a metodologia da Scrum para possíveis dinâmicas para entrar numa empresa júnior. O que você acha, Paty? Eu posso comentar depois em cima do que você acha também. Poxa, difícil essa. Eu acho que poderia utilizar bastante, talvez, da metodologia em si, dos ritos, para você conseguir fazer um planejamento claro para
para o seu ciclo, né, de dinâmica. Eu não sei se é a dinâmica de recrutamento e seleção que você quis dizer, mas eu interpretei dessa forma, para tipo, dinâmicas de entrada mesmo, né, para ingressar, fazer parte de um contexto de empresa júnior. Eu acho que poderia utilizar disso. E não sei, o que você pensa, Igor? Eu acho que é bem isso, né? Que nesse caso em si, é aquilo que a gente está falando. É uma coisa muito conhecida, né? Você sabe o que você quer fazer. Você quer fazer dinâmica para entrada dentro de uma empresa júnior. Eu também interpretei assim, que é para você orquestrar as dinâmicas, né? Então, é muito mais você utilizar da organização do Kanban, fazer meio que como as atividades que a gente tem que fazer, como se fosse uma lista de todos os afazeres. Depois, aquilo que você já está fazendo dentro de um ciclo de sprint. Pensa que você precisa planejar isso em 3 semanas, você quer abrir isso em 3 sprints super simples, porque realmente é algo que você vai ter que fazer um pouco mais rápido. E você vai fazendo e movendo essas listas e trazendo todo mundo que está envolvido junto com você para fazer isso, para fazer cada uma das suas tarefas, como se fosse o time de execução junto, todo mundo ali, para fazer quase que aquilo que a gente estava explicando ontem, né, das pessoas serem proativas e entender qual tarefa que elas têm que fazer. Eu acho que super funciona, mas é uma coisa até que relativamente simples para você pensar nisso como, que metodologia eu vou orquestrar. É muito mais você estruturar muito bem dentro de um Kanban, o famoso Trello, né, para fazer todo o planejamento. Se a gente confundiu, Luana, você pode falar também, tá bom? Ô, Paty, e agora continuando, só dando um pouco de contexto para vocês, hoje em dia a Paty, ela trabalha com muitos desenvolvedores, arquitetos, uma galera 100% da TI. Galera quase que 100%, né, Paty, formada em computação ou cursos correlatos, né? Sim, quase que 100%. Quase Tem bastante gente de fora que também, assim como eu, por alguma ou razão do destino, ou por uma paixão, um hobby pela área de tecnologia, que acabou se aproximando, mas boa parte do time tem formação na área. Exato. E como que você vê hoje em dia o valor agregado de usar metodologia ágil? Porque eu sei que vocês usam bastante disso e usufruem bastante disso em quase todos os produtos que a gente tem. Como que você acha que é o benefício de utilizar metodologias ágeis e o framework Scrum para ter sucesso nas empreitadas que a gente faz ao longo da nossa vida aí na Ambev, né? Sim. Olha, o maior valor que eu acho é a mudança de mindset mesmo, a mudança cultural, porque quando a gente fala de agilidade, a gente fala muito sobre a gente conseguir focar todas as nossas energias para um objetivo claro, para uma entrega de valor. E parece que isso é tão simples e tão fácil, né, de fazer acontecer no nosso dia a dia, para um projeto, para um produto que a gente está desenvolvendo, mas eu acho que é muito pelo contrário. Quando a gente vem num contexto de rotina, com um monte de gente, times muito grandes trabalhando para iniciativas, projetos ou produtos grandes e complexos, é muito fácil a gente se perder no meio do caminho. É muito fácil a gente estar se perdendo em discussões do tipo, vamos fazer um aplicativo porque é legal, a gente tem dinheiro e vamos investir, parece que faz sentido. Mas às vezes a gente se desvia, né, nessas ideias, nesses como fazer e não no fim aonde a gente quer chegar. E o mindset, as metodologias ágeis, elas trazem esse direcionamento para o fim, né? Para a gente conseguir focar na entrega de valor. Cara, o que eu quero de fato fazer aqui de diferente no nosso produto, por exemplo? No meu produto eu quero maximizar minha receita de vendas, por exemplo. Beleza, então esse é o nosso foco, é isso que eu espero daquele produto. Então, se vai ser através de um aplicativo, se vai ser através de sei lá, às vezes até uma mudança de processo que nem envolve tecnologia, tanto faz. O importante é que todo o time esteja direcionado e com essa visibilidade do propósito do fim onde a gente quer chegar, e não ficar preocupado com o caminho, porque senão corre muito risco da gente se perder mesmo, e é natural. É muita gente, muita coisa que aparece legal no caminho e não necessariamente tudo isso está correlacionado com o nosso grande objetivo.
É uma coisa que eu falei ontem, e muitas coisas que você tá falando só reforço o que eu falei, o pessoal tá vendo que eu não tô mentindo, mas é quase que premissa de tudo que a gente tá fazendo, que a única certeza que você tem é que vai haver mudanças e que vai haver interrupções ao longo desse processo, né? Então você tem que manter muito claro para todo o time o objetivo, por que que vocês estão fazendo aquilo. Senão, você para de fazer o seu objetivo para fazer uma telazinha bonita, para fazer algo que é muito mais maquiar do que realmente resolver o problema, né, Paty? Sim, sim. E é legal que esse conceito ele não se aplica só à tecnologia. Claro que eu e o Igor a gente está bem mais próximo hoje do mundo de tecnologia, e aí os nossos exemplos eles vão ser mais direcionados para isso, né, e para concepção de produtos. Mas hoje, por exemplo, o nosso time de RH ele tem mindset ágil e ele aplica o Scrum. Então, para vocês terem uma ideia, nosso time de RH toda semana tem uma planning, eles têm um ciclo a sprint deles tem uma semana, eles têm os entregáveis, eles têm o refinamento daquilo que eles tinham se proposto a fazer para fazer o entendimento melhor. Então, eles fazem eles utilizam toda a metodologia do Scrum para entregar mais valor para os nossos colaboradores, né? Que é, cara, no caso deles, né, o propósito ali da entrega de valor é deixar os nossos times internos mais felizes, né? Aí depende da área do RH, mas pensando no RH interno, e é muito legal de ver isso, porque é uma metodologia que é aplicada para tudo, assim, na vida. Eu já vi exemplos até, teve um treinamento que eu fiz com o Luan Fleck, que hoje é um dos grandes agilistas que a gente tem na Ambev, um cara que, cara, eu admiro pra caramba, ele dando exemplo que ele utilizava o Scrum na casa dele quando a esposa dele teve bebê, e aí eles utilizavam isso para controlar todo o fluxo de mamadas da bebezinha. E eu falei, meu Deus, a gente achando aqui que estava só no nosso universo. Então, realmente é algo bem flexível que pode ser aplicado em vários contextos. Bem legal. E o Luan realmente é uma figura, né? Porque a gente participa de treinamentos com ele e tudo mais. E ele é realmente uma referência a nível Brasil, né? Dentro de Agile e tudo mais. Ele é um cara diferenciado e ele tem uma didática muito boa para falar sobre o assunto. Ô, Paty, uma parte legal que com certeza você domina mais que eu e que você falou aí, que é o objetivo, né? Que é como a gente define o objetivo daquilo que a gente está fazendo para deixar claro se a gente não está se perdendo no meio do caminho, né? E tem muitas das pessoas trabalham em empresa júnior, ou trabalham em alguma coisa aqui, ou trabalham dentro de um núcleo de estudo, e muitas vezes as áreas não conversam entre si, não tem um objetivo comum muito bem definido. O que você pode falar para a gente sobre OKRs e como funciona isso? Qual que é a sinergia disso com Agile e tudo mais? Eu acho que o OKR, ele é um dos mecanismos, né, para ajudar, é também um método para ajudar a clarificar qual que é esse objetivo, né, qual que é o fim onde a gente espera chegar e ele se desapega das possibilidades de caminhos que a gente poderia percorrer. Eu acho que ele é super interessante. Ele traz uma proposta de acompanhar os fluxos, né, de validação, se a gente realmente está chegando no nosso objetivo em períodos normalmente mais curtos, então às vezes a gente fala de ciclos trimestrais, por exemplo, o que diverge da maioria das empresas tradicionais que tem grandes ciclos anuais, então ele tem um espaço de tempo mais curto para que a gente consiga validar se a gente está mais próximo de chegar no objetivo final. E ele é uma proposta que ele traz muita clareza, assim, né? O OKR, ele só é bom e ele é bem feito quando qualquer pessoa da empresa lê ele e fala, cara, eu sei o que eu tenho que fazer. Se ele for assim, aquelas coisas, tiver mal formulado, mal escrito, ou que as pessoas não se identifiquem, aí pode ser um problema, porque é onde a gente começa a se perder, porque o objetivo final não está claro. Então, se ele for construído, né, com essa clareza e objetividade mesmo, sabe? Não precisa ser um objetivo de não é um parágrafo, às vezes é uma frase simples, a gente até brinca, né? A frase de caminhão, que qualquer pessoa lê lá, bate o olho, entendi, me conectei, e eu sei o que eu preciso fazer, eu sei onde eu preciso chegar. E se ele for construído com essa clareza e de maneira colaborativa, onde todas as áreas, né, e aí
depende do tamanho da empresa, dá para envolver a empresa inteira até, mas se todo mundo fizer parte dessa construção também fica muito legal, porque, é a gente que construiu o nosso propósito. Então você automaticamente, todo mundo que está ali, né, conectado com aquele OKR, fala, eu também fiz parte dessa construção e eu também quero ajudar a gente a fazer o que eu precisar fazer para chegar nesse objetivo final. Então... Legal, legal. E OKR, só para quem não conhece, é Objective Key Results, os resultados que você quer alcançar e como você vai mensurar eles. Eu acho super legal para a dinâmica de empresas júniores e tudo mais, vocês tentarem estabelecer isso para suas próprias empresas júniores, sabe? Porque muitas vezes eu já passei por vários exemplos disso que o pessoal do marketing falava, eu estou fazendo minha parte. O pessoal do financeiro fala, eu também. Mas o pessoal de desenvolvimento ali, ó, não existe isso. Eu acho que o objetivo tem que ser comum e todas as pessoas têm que corroborar para que ele aconteça. Agora eu vou trazer a pergunta da Claudiana. A gente consegue colocar na tela? Que eu leio junto aqui com a Paty. Mas levando também para um contexto de núcleo de estudos, para estabelecer uma boa dinâmica entre a equipe, como seria a melhor maneira e quantas vezes deve se implementar o sprint retrospectiva, né? A retrospectiva da sprint. Olha, eu vou responder primeiro e, Paty, se você quiser complementar, por favor, fica à vontade. Eu acho que quando você está tentando implementar alguma coisa, você vai fazer novo, é muito bom você tentar trazer para ciclos menores. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade de errar rapidinho e fazer na próxima vez diferente. Então, se você, dentro do núcleo de estudo, conseguisse fazer as 3 primeiras sprints que você vai fazer num ciclo de uma semana, para vocês fazerem uma retrospectiva semanal e ver como melhorar, eu acho que ficaria muito legal. Eu acho que ficaria bom para vocês vão aprender como fazer, vocês vão aprender muito mais sobre o Scrum e vão começar a colher os benefícios disso naquele break-even que eu falei, né, a partir da terceira sprint. E aí, depois, eu acho que é na retrospectiva 3, vocês como squad, como equipe ali, vocês decidem se querem mudar esse time box. Fala, beleza, a gente tem todas as cerimônias para fazer, será que não é melhor a gente fazer de 15 em 15 dias, ou de 20 em 20, ou de 30 em 30? Aí o time vai estar mais maduro, vai entender os benefícios de cada uma das cerimônias, e ele, junto com uma unidade, vai decidir o melhor para o próprio núcleo de estudo, né? É bem isso mesmo, que eu acho que é o time experimentando e com o próprio output da retrospectiva e entendendo o que melhor se enquadra para ele, né? Então, uma semana ficou bom, ficou ruim, não sei, né? Depende do fluxo. Pode ser que eles sejam a cada 3 dias, não sei. E aí vocês vão se conhecendo, vão discutindo entre vocês o que realmente está se encaixando melhor e vão colocando as melhorias dentro da própria retrospectiva para vocês já implementarem ao longo da próxima sprint, independente do tamanho dela. Acho que esse é o segredo mesmo. E não tem caminho certo. É muita experimentação e é muito o que o time está confortável. Exatamente. E eu esqueci de mencionar, pessoal que está assistindo, quem fizer mais perguntas vai ganhar a cerveja da Ambev aqui em Lavras quando estiver por aqui, viu? Paty, só continuando, uma coisa muito legal que ao longo da minha carreira em diferentes empresas eu cheguei a ver e eu sempre achei muito curioso, é muito pessoal de engenharia química trabalhando nas mais diversas áreas. Eu já vi muito engenheiro químico trabalhando dentro da parte de vendas, engenheiro químico marqueteiro, várias áreas. Que você acha sobre essa capacidade essa versatilidade que o curso de engenharia química traz? Eu acho incrível, assim, eu particularmente trabalho com vários engenheiros químicos, eu tenho até, agora há pouco eu acabei entrando um pouquinho atrasada, porque eu estava terminando um bate-papo com uma engenheira química que trabalha comigo, e realmente, tem engenheiro químico em vários papéis, assim, totalmente diferentes e inesperados, e eu acho que isso vem muito da preparação da faculdade, daquilo que eu comentei, sabe, do poder de ensinar a gente a correr atrás, da gente aprender sozinho, da gente ter essas outras oportunidades que fazem com que a gente mesmo vá criando essa versatilidade dentro da nossa própria formação. Então, eu acho que toda a bagagem, não só das aulas, mas de tudo que
tá no ambiente universitário, e acho que ele proporciona bastante essa versatilidade em si. É bem legal isso, e eu já vi realmente engenheiro químico. Eu tava até comentando com o pessoal que tem a Mari, né? Ela é engenheira química, ela trabalhou junto comigo na Unilever. Hoje em dia ela cuida de uma área de tecnologia no Facebook. É, Faz, não tem nexo nenhum, né? Ô, Paty, outra coisa que eu tava comentando com o pessoal, que ontem eu falei para eles um pouco da definição de o que que é um projeto frente ao PMBOK e tudo mais, e expliquei um pouco sobre Agile e Scrum. E eu falei para eles, prometi que eu ia falar qual que é a diferença de um projeto e um produto. O que que difere um do outro hoje em dia. Então eu sei que a gente está trabalhando muito com produtos agora e muito menos com projeto. O que que você acha que é a principal diferença? Duas palavras que são tão similares, duas semânticas que se aproximam, mas que são tão diferentes na prática. acho que a principal diferença entre projeto e produto é o tempo deles, né? O tempo de execução. Então, assim, um projeto, todo projeto tem começo, meio e fim. Independente se o fim dele vai ser em 10 anos, ele tem um fim marcado lá para acabar, que daqui a 10 anos a gente vai encerrar ele e o projeto acabou. Um produto não, um produto quando a gente desenvolve, né, quando a gente coloca ele no mercado, a gente pelo menos tem a intenção que ele seja um produto perene, pode ser que ele, né, não dê certo, pode ser que a gente experimente, ele não tenha adesão do público, ou ele não entregue o valor que a gente esperava, mas a gente constrói ele fazendo para que ele dê certo, né, e para que ele seja perene, que ele dure uma eternidade ou até quando faça sentido. E aí acho que essa é a maior mudança. E ela acarreta uma série de mudanças na nossa forma de lidar com ele, né? Então, quando a gente pensa em algo que não tem fim, a gente tende a ser mais zeloso, a gente toma cuidados maiores para algumas situações, porque a gente tem que pensar na sustentabilidade dele num prazo maior, normalmente, do que num projeto que tem começo, meio e fim. Acho que essas são a maior diferença, assim, clara. E eu acho também que essa parte, né, da metodologia ágil, do Scrum, ela se aplica muito bem no desenvolvimento de produtos, né? Porque você tem um objetivo final. Então você sabe que você vai fazer interativamente entregas para crescer e incrementar esse produto. Então você tem uma calma na alma, você sabe o que você tem que fazer e você consegue trazer novas coisas, porque a gente sabe que o ciclo de um produto, ele não tem um tempo definido e a gente sabe que o mundo em um ano vai mudar completamente e a gente vai ter que trazer novas coisas para dentro, né? Então é muito legal porque parece que você está criando seu filho ali, você vai vendo coisas que realmente vão crescendo e agregando valor para quem usa. Legal. Paty, agora eu vou mudar um pouco o foco da pergunta, porque eu sei que hoje em dia você também é responsável por recrutamento, né, por trazer pessoas para o time, recrutar pessoas dentro desse mundo, do universo de tecnologia. Eu comentei alguma coisa com o pessoal ontem, mas eu queria reforçar sem enviesar aqui. Hoje em dia, se você for fazer uma entrevista com qualquer pessoa e você perceber que ela tem uma certificação, Agile, Scrum, qualquer coisa assim, o que isso para você diz sobre a pessoa e o quão você fica inclinada sobre essa pessoa ou não? Eu particularmente, assim, eu acho que mais importante do que a certificação, o título ali o que motivou a pessoa a correr atrás daquela certificação. Então, naturalmente a gente tende a entender que pessoas que estão correndo atrás de conhecimento são pessoas que vão correr atrás com as próprias pernas para se evoluir, estão buscando essa melhoria contínua, né, interna, pessoal e profissional. Então acho que isso é uma característica muito legal que a gente busca, a gente se espelha, e que faz total sentido. E aí, no contexto nosso, é bem legal, porque eu penso que eu fico curiosa, né? Falo, pô, o que será que essa pessoa aprendeu ou ela vivenciou de fora que ela pode trazer e ensinar, compartilhar com a gente, trazer uma visão externa, né? Às vezes, que vai tirar a gente um pouquinho da zona de conforto, porque naturalmente, quanto mais tempo a gente está junto, mais tempo o time vai ganhando, né, a sinergia e se conhecendo. É mais difícil da gente querer fazer grandes mudanças, porque, tá tão ali, a galera se conhece tanto, tá tanto já num fluxo contínuo, numa cadência legal,
que às vezes a gente deixa de inovar muito, né? A gente continua seguindo o rumo que estava. E aí, quando vem alguém de fora com ideias diferentes e com conhecimento diferente, é muito legal, porque aí faz todo mundo crescer. Show. E uma outra coisa, porque eu acho que o pessoal gosta muito dessa parte de uma das cerimônias, que é a retrospectiva em si. Eu não sei se você estava no momento que eu estava comentando sobre uma pergunta que a gente teve. O que você acha sobre o anonimato da retrospectiva? Você acha que ele deve ser feito anônimo, ou a retrospectiva você deve dar nome aos bois ali, você deve falar francamente na frente das pessoas? Sei que você tem experiência em vários sprints aí. Conta um pouco pra gente o que você já viu, o que você acha que funciona e o que não funciona. Assim, eu entendo, talvez, às vezes, a necessidade da galera se colocar os seus pontos de vista de forma anônima, mas isso, para mim, ela vai bem de encontro com um dos principais valores do Scrum, né, que é a confiança. Na medida que a gente vai construindo confiança entre o time, é natural que a gente se sinta à vontade para colocar qualquer ponto que tenha incomodado na gente na sprint, porque a gente está ali, a gente não está colocando aquele questionamento, aquela crítica para lavar roupa suja, para criticar o trabalho de alguém. Ali é muito mais no intuito de, galera, como time, eu, Paty, estou levando essa situação que eu achei que não foi bacana, o que a gente pode fazer para melhorar isso dali em diante? E quando a gente personifica isso, quando a gente traz esse ponto de vista de você, e você se sente parte do time, e com essa confiança de se expor, e expor essa situação, mostra uma maturidade, um entrosamento do time muito legal, que ele realmente tem a confiança entre si para expor e para discutir as soluções para os próprios problemas. Então, eu sou muito a favor da linha do, dar o cara a tapa. Às vezes não é legal a gente falar, né, que, putz, a gente não fez um trabalho tão legal quanto a gente gostaria, mas isso é super importante. Eu gosto do não anonimato também. Eu gosto de dar a cara a tapa, e eu acho que a retrospectiva é uma das cerimônias que eu mais gosto. Eu acho que é super enriquecedor. Eu acho que é o momento que a equipe mais se prepara para o próximo ciclo e vai ter certeza que vai sair mais tenaz, né, depois de tudo isso. Sim. Eu acho que tá legal, acho que a gente cobriu bastante coisa. Alguma coisa a mais você gostaria de compartilhar com o pessoal, Paty, de toda a sua experiência, deixar alguma dica e tudo mais? Eu acho que como dica, assim, que eu acho que eu queria muito repassar para vocês gente, não tenham medo, assim, de experimentar coisas diferentes, seja a nível de conhecimento mesmo, igual vocês estão aqui hoje, né, nesse bate-papo e acompanharam todo o curso aí que o Igor fez com vocês, mas assim, se joguem, sabe? Esse é um momento que vocês podem experimentar e errar muito, é o melhor momento para isso, então busquem aquilo que realmente vai completar vocês de alguma forma. Eu já tive a oportunidade de passar por várias empresas, e hoje eu vejo que, para mim, o que mais faz a diferença mesmo, o lugar que eu mais me identifiquei, e foi o lugar que realmente eu identifiquei que eu me conecto com os valores da empresa, eu me conecto com as pessoas que trabalham comigo, eu conecto com o propósito da área que eu estou atuando, do produto, do projeto, e isso faz muita diferença. Parece que não, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, numa empresa muito grande, muito legal, que, eu vejo como engenheira química, era o sonho da minha empresa, e para mim não foi uma experiência legal, porque eu não me identificava muito com os valores da empresa. E tudo bem, tem muita gente que se identifica com os valores daquela empresa, e aquela empresa é foda do jeito que ela é. Hoje, graças a Deus, eu me encontrei num lugar que eu sou apaixonada, me identifico pra caramba, e isso faz a diferença no meu dia, porque todo dia eu acordo aqui, eu sei que eu tenho um time sensacional para trabalhar junto comigo, que a gente está orientado pelos mesmos valores, que a gente veste a camisa juntos, e o resto, conhecimento, a parte técnica, seja ela de tecnologia, seja específica para a área de processos, para engenharia química mesmo,
ou qualquer outra área, isso vocês vão aprender na prática. Essa parte eu diria que é a parte mais fácil mesmo. O resto, o clima, a empresa em si, o se enquadrar é a parte mais desafiadora, eu diria. Legal. E eu, assim, eu vou deixando algumas palavras finais aqui, depois eu vou deixar meus contatos aqui de LinkedIn, afins e abaixo também, eu convidar ela. Eu acho que a gente é conectado lá, é fácil de achar também. Mas uma coisa que eu queria deixar um pouco, que nem a Paty falou, desse mindset, é uma coisa que a gente usa muito, fala muito essa palavra, vira um jargão de negócio a gente falar mindset, mas eu acho que Agile e Scrum, ele é muito mais uma questão de realmente você ter o Agile mindset, você ter esse pensamento de entrega interativa e entrega de valor, ao invés de seguir planos e entregar planos e cronogramas, né? E eu acho que isso é muito válido para a nossa vida como um todo, né? Aí, indo um pouco mais pro mercado profissional e tudo mais, eu acho que a gente não é muito preparado na faculdade, a gente passa por inúmeras coisas, mas você não chega 100% preparado e o mercado não espera isso de você. Todo o mercado ele está esperando que a pessoa venha para aprender e depois, claro, você vai agregar, né? Mas se permita errar, eu acho que esse é a grande coisa que a gente tem que quebrar de estigma social hoje em dia, né? A sociedade ela nos cobra tanto que você não tem a permissão ou o direito de errar, mas se permite errar, você tem que viver o que é para você e não para os outros. E tem uma coisa muito interessante que eu tive de dica de carreira do meu primeiro diretor. Ele sempre falou assim: Igor, seja egoísta com as suas escolhas, porque se em algum momento alguém for escolher, ele vai ser egoísta com a deles. Então sempre pense em como você está decidindo tudo que você vai fazer na sua vida e tudo mais. Por isso, guiado pelo que realmente faz sentido para você. E essa parte de propósito que a Paty mencionou, pode parecer papo de RH, alguma coisa assim, mas é uma coisa que é muito verdade. Porque uma hora a corda vai estar puxando tanto, vai estar tão difícil trabalhar, que se não for seu propósito, você não tiver aquela coisinha lá no fundo, você vai deixar os pratos caírem. Vai ser bem difícil você conseguir carregar isso no longo prazo. Então, tente procurar, dê esse tempo, procure sobre empresas, qual que é o propósito dela, o que ela faz para a sociedade, conecta com os meus valores, conecta com o que eu acredito para o futuro, porque hoje em dia, com certeza, você sempre vai ter uma empresa que é conectada com o que você acredita. Beleza, pessoal? E aqui, só deixando mais o meu LinkedIn, mas também o pessoal aí tem meu WhatsApp e tudo mais, se alguém quiser falar qualquer coisa sobre Scrum, sobre métodos ágeis, falar sobre games também, que a gente gosta um pouco, ou falar sobre o mercado de trabalho, pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente. É uma coisa que eu, como ser humano, gosto muito, conversar e falar sobre a vida e decisões dela. Então, em momento nenhum vai ser inoportuno para mim para conversar com vocês e ajudar em alguma decisão. Se vocês, como empresas júniores, quiserem fazer alguma adoção do Scrum e achar que não estão conseguindo sair do zero, podem me chamar que eu faço um papel de consultoria para vocês. Eu ajudo realmente vocês estruturarem para romper esse atrito estático. E podem contar comigo em toda a jornada aí, que isso é hobby para mim. Beleza? Boa. Galera, também fiquem à vontade para entrar em contato comigo. O meu LinkedIn, eu tentei deixar no comentário aqui, mas eu acho que eu não consigo. Ou eu não consegui entender como eu faço, mas é Patrícia Vilela, no próprio link do Igor aí, vocês vão ver que a gente somos contatos em comum. Depois eu posso deixar aí com o pessoal da organização para compartilhar com vocês tanto o meu celular quanto o meu LinkedIn. E fiquem super à vontade também para me procurar, para falar sobre carreira, tô com dúvida, não sei o que eu faço, para falar sobre qualquer coisa que vocês tenham vontade, a gente está super à disposição e eu super agradeço aí o convite pela participação. A Chica aí. A Chica quer participar, ela não gosta que fica falando até tarde, não. Muito obrigado, viu, Paty, pela participação. Eu acho que é super enriquecedor para o pessoal ouvir de um engenheiro químico de TI, né? Como que é o dia a dia, né? Boa. Beleza? Muito obrigada a vocês, gente. Obrigado, pessoal. Um abraço e contem com a gente.